E agora me diga se eu tenho direito. Esta emissora passa a apresentar Evangelho e Cidadania, uma conversa a serviço da vida. Agora me digam se eu tenho Apresentação: Frei José Fernandes. cidadão, ou por Deus não fui feito. Hoje nós vamos ter a alegria de apresentar, comentar um pouco, uma linda carta que Dom Eugênio, bispo da Diocese de Goiás, ele divulgou no último dia 25 de agosto, aliás, no último sábado. É uma carta que ele comenta um pouco a respeito do momento atual em que nós estamos vivendo em tempo de eleições. É muito importante nós conhecermos e participarmos dessas questões no processo eleitoral, em tempos de nos preparar melhor para participar bem das próximas eleições municipais. Você está ouvindo o Evangelho e Cidadania. Apresentação: Frei José Fernandes. Antes de tudo, lembro que esse nosso programa, aliás, como todas as sextas-feiras, ele é apresentado por volta de 6h40 da manhã, nesse horário, e também ele é repetido, a mesma rádio o reprisa às 11 horas da manhã. Portanto, ajudem a divulgar, participem cada vez mais desse nosso programa Evangelho e Cidadania. Como você está acostumada, o nosso programa sempre traz um pequeno texto bíblico. O texto de hoje é Hebreus, capítulo 2, apenas o primeiro versículo. Eu repito para que você anote, confire e acompanhe sua Bíblia, caso tiver essa oportunidade. Carta aos Hebreus, capítulo 2, apenas o versículo 1. Você pode dizer, puxa vida, só um versículo? Pois é, gente, nós estamos em tempo de economia, né? Vamos economizar. Eu estou brincando, é claro, mas o importante é que a palavra de Deus, na sua intensidade, é muito mais importante do que na sua quantidade. Às vezes nós nos preocupamos por ficar lendo capítulos e capítulos da Bíblia e não nos atemos à sua mensagem, à carga, à profundidade da mensagem que ela nos traz. Ouçamos. Vós sois o sal da terra e a luz de Cristo também. Seu sal perde o sabor, o reino dele não vem. Diz a carta aos Hebreus, portanto, no capítulo 2, versículo 1. Devemos levar mais a sério a mensagem que ouvimos, se não quisermos perder o rumo. É tão boa, é tão direta, é tão profunda essa mensagem que eu vou repeti-la, tal como a carta aos Hebreus apresenta. Devemos levar mais a sério a mensagem que ouvimos, se não quisermos perder o rumo. Vós sois o sal da terra e a luz de Cristo também. Seu sal perde o sabor, o reino dele não vem. Gente, como a Bíblia nos compromete, não é mesmo? Se quisermos ter um rumo seguro, temos que ouvir e praticar a palavra de Deus. No mundo de hoje, especialmente nesse Brasil imenso, com mais de 5.500 municípios, em tempos de eleições, com tanto barulho nas ruas, com tantos carros de som, com tantos santinhos, com tantos cartazes impressos, com tantas mensagens divulgadas, qual é o rumo? A quem seguir? Em quem acreditar? Ora, gente, para que a gente não fique perdido, perdida, nós, enquanto seguidores, seguidoras de Jesus, nós apresentamos propostas. A nossa igreja tem propostas, sim,
inclusive para a gente se comportar frente ao processo eleitoral. É claro que não é apontando o candidato A ou o candidato B. O nosso papel, em nome do Evangelho, é levantar critérios a partir dos quais você decide, sempre lembrando que o seu voto, esse sim, esse tem consequências, esse tem implicações. Participe do programa Evangelho e Cidadania. Mande sua mensagem para evangelhoecidadania@hotmail.com ou ligue 62 3371 4896. Isso mesmo. Esperamos que você participe mais, interaja mais conosco. Veja bem, um tema tão gostoso, tão quente, tão atual como esse, a gente precisa participar, precisa dar a sua opinião. A gente precisa ser mais sujeito histórico da transformação social. Muito bem, vamos passar a ler e comentar alguns trechos da linda carta que Dom Eugênio, bispo de Goiás, divulgou no último sábado, dia 25 de agosto. Essa mensagem dele chama Carta às Comunidades Católicas e às pessoas de boa vontade, e apresenta dois pequenos, digamos assim, dísticos subitens da carta. Logo depois de anunciar o título da carta, o Dom Eugênio lembra que o voto não tem preço, o voto tem consequência. E ele diz também, a Igreja existe para evangelizar, para comunicar a boa nova do Evangelho, e fazer discípulos de Jesus Cristo entre todos os povos. Dom Eugênio lembra nessa sua mensagem que o Papa Bento XVI afirma que a sociedade justa, sonhada por todos, deve ser realizada pela política. E o mesmo Papa, lembra Dom Eugênio, diz que a Igreja não pode e nem deve ficar à margem na luta pela justiça. E ainda acrescenta uma fala de Bento XVI. A política é uma maneira exigente de ver o compromisso cristão ao serviço dos outros. Portanto, aqui, Dom Eugênio lembra 3 afirmações de Bento XVI que tem muito a ver com a nossa participação a partir da nossa fé nesse importante momento político nacional a partir dos nossos municípios. Ele continua afirmando, a Igreja, por sua vez, trouxe uma grande contribuição neste processo, como, por exemplo, a aprovação da lei número 9840, que é contra a corrupção eleitoral, aquela lei que é contra a compra de votos. Ainda lembra Dom Eugênio, também com iniciativa da Igreja foi aprovada a lei complementar, a lei da ficha limpa, para os candidatos. Aos eleitores e eleitoras cabe ficarem de olhos abertos para a ficha dos candidatos e espera-se da sociedade a mobilização, como já ocorre em vários lugares, lembra Dom Eugênio, explicitando a necessidade de a ficha limpa ser aplicada também aos cargos comissionados para a consolidação da democracia. Ajude a combater a corrupção no país. Acesse o site do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, mcce.org.br, e participe. Você está ouvindo o Evangelho e Cidadania. Apresentação Frei José Fernandes. Vamos ouvir agora uma música. Essa música faz a gente pensar bastante. Ela é, por sinal, de um amigo nosso, Antônio Baiano. Antônio Baiano, que é um grande militante aí das comunidades eclesiais de base, dos movimentos sociais, da Comissão Pastoral da Terra, e ele é candidato a vereador. Ele é candidato a vereador no município de Arizona. Ele canta e encanta, nos convocando a colocarmos as mãos na massa.
as suas mãos na massa, venha participar da festa recriação, no mundo que Deus nos dá. E quando você chegar, irmão, encontrará outras mãos. A vida e a esperança será fermento, libertação. Andando pelo Brasil, fincamos marcos na estrada. De norte a sul nossa gente vem firme na caminhada. E quando você chegar, irmão, encontrará outras mãos. A vida e a esperança será fermento, libertação. De rosto distinto, unamos em multidão, criando cidadania com festa e celebração. E quando você chegar, irmão, encontrará outras mãos. A vida e a esperança será fermento, libertação. O reino será presente, os santos se encontrarão na nova comunidade, vitória, ressurreição. E quando você chegar, irmão, encontrará outras mãos. A vida e a esperança será fermento, libertação. E quando você chegar, irmão, encontrará outras mãos. A vida e a esperança será fermento, libertação. Você, irmão e irmã, ouvinte e internauta, você já pensou que o voto, o seu voto, o meu voto, o nosso voto, pode ser fermento, libertação, como tão bem canta o nosso irmão Antônio Baiano? Pois bem, pense, converse, discuta, aprofunde. Quem é o seu candidato? Quem é a sua candidata? Qual é a história dele ou dela? Quem é que o acompanha? Quem é que a acompanha? É aquele ditado: me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. O seu candidato, a sua candidata, costuma visitar sempre você ou é apenas agora no período das vésperas das eleições? Pense e tome atitude. 7 de outubro vem aí. As decisões do seu voto terão implicações, terão consequências. Pense e vote bem. Eu ainda quero destacar alguns pequenos trechos da carta que Dom Eugênio, essa que nós estamos comentando, dessa carta pastoral que ele dirige às comunidades católicas e às pessoas de boa vontade, com data do último dia 25. Lá numa altura, Dom Eugênio assim afirma: a luta pela justiça deve ser atitude de vida de cada pessoa batizada neste mundo. Nem sempre, no processo eleitoral, afirma ele, é o senso da construção da justiça que prevalece. Pulando aí um pedaço, ele diz assim: o passado da pessoa ajuda a verificar a sinceridade do candidato. É uma carta muito boa, é uma mensagem muito linda, mas o tempo é curto, não dá para destacar tudo. Então eu quero destacar ainda um outro parágrafo como última contribuição desse nosso programa Evangelho e Cidadania,
lendo e comentando um pouco essa mensagem de Dom Eugênio. Um dos parágrafos assim diz: é para mim motivo de dor e decepção ver muitas pessoas que se dizem cristãs votarem pessoas corruptas ou que não têm nenhuma condição de representar os interesses do povo. Diz ele: se quisermos que políticos honestos sejam nossos representantes, talvez devêssemos baixar uma nova lei. Qual é essa nova lei? Assim ele afirma: só podem votar eleitores honestos. Se há políticos corruptos, não poucas vezes é porque foram eleitos por votantes também corruptos. Puxa vida, hein? Do Eugênio aqui, ele faz afirmações de que nota de 0 a 10 ele ganha 11, apesar de ele ter declarado também o motivo de sua decepção por pessoas cristãs continuarem votando em pessoas corruptas. Mas essa é a vida e esse é o papel do bom pastor: chamar a atenção do seu rebanho para que ele não perca o rumo e vote bem. Pena, o nosso tempo terminou, não é mesmo? No entanto, eu quero ainda destacar que Dom Eugênio, no último parágrafo, ele nos conclama e assim afirma: contribua na construção de um mundo novo. O mesmo eu digo: ouvinte, internauta, faça a sua parte. Pense, decida e vote bem. E a bênção que é de Deus, eu repito a mesma fórmula afirmada por Dom Eugênio na última linha de sua mensagem às comunidades. Assim diz Dom Eugênio, e eu invoco a mesma bênção de Deus a todos vocês, ouvintes e internautas. Deus, em seu infinito amor, te abençoe hoje e sempre. Tchau, gente. Fique com Deus. Beijos e abraços. E até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. E agora me diga se eu tenho direito. Você ouviu Evangelho e Cidadania, uma conversa a serviço da vida. Agora me digam se eu Apresentação: Frei José Fernandes. cidadão, ou por Deus não fui feito